Hoje a gente vai fundo na relação entre Rússia e China, sabe? Muita gente fala dessa parceria sem limites, mas tem uns relatórios aí que dizem ser da inteligência russa mesmo, o FSB. O sucessor da KGB, né? Exato. E esses relatórios pintam um quadro assim bem mais tenso. Eles estariam vendo a China como uma ameaça. E uma ameaça crescente. Então a nossa ideia aqui é tentar entender essa desconfiança mútua, essa história de espionagem e de onde vem tudo isso, sabe? Com base nessas informações que a gente tem. Ok, vamos desvendar isso. Olha, o fascinante aqui é justamente essa diferença, né, entre o que eles falam pro mundo. Sim, aquela imagem de unidade. Isso, uma frente unida contra o Ocidente, quase, mas aí por trás das cortinas, como esses papéis sugerem, a própria inteligência russa estaria, tipo, desconfiada, monitorando os chineses de perto. Isso mostra que a parceria talvez seja construída numa base, assim, bem mais frágil do que o discurso oficial quer fazer parecer. E essa desconfiança não é de hoje, né? Tem história aí. Lembro bem daquela ruptura sino-soviética lá nos anos 60. Ah, sim. A desestalinização do Khrushchev, ele rejeitando aquele culto ao Stalin, e isso bateu de frente com Mao Tse-tung, né? Totalmente. E não foi só briga ideológica. Não mesmo, teve confronto militar na fronteira. No Rio Ussuri, em 69, quase deu uma guerra feia ali entre duas potências nucleares. Exato. A ideologia em comum não segurou a onda dos interesses nacionais, né? Pois é. E se a gente conecta isso com hoje? Bom, essa rivalidade antiga, ela é o pano de fundo para a desconfiança atual, entende? Mesmo que eles tenham se reaproximado depois da URS. Por conveniência, né? Geopolítica, econômica. Justamente, principalmente com a Rússia mais isolada do Ocidente. Mas a memória da competição, do conflito direto, isso fica. A parceria hoje é pragmática, sabe? Não é irmandade. E essa história toda molda como o Kremlin vê o risco. E essa desconfiança, então, não é só história antiga, ela aparece hoje, de forma bem concreta, especialmente nesses relatos de espionagem que os documentos do FSB mencionam, certo? É aqui que fica bem interessante. Sim, e os alvos são muito reveladores. Os documentos falam de tecnologias militares russas, algumas que são cruciais lá na guerra da Ucrânia. Sério? Tipo o quê? Um foco especial seria em motores a jato avançados. Uma área onde a Rússia historicamente ainda tem uma certa vantagem, né? E que Pequim quer muito diminuir essa diferença. Claro. Além disso, falam de instalações científicas, universidades. Os documentos até descrevem um suposto aliciamento de cientistas russos. Nossa, E o uso de empresas de fachada chinesas, tipo em áreas estratégicas como o Ártico, isso sugere que a China está buscando superar a Rússia justamente onde Moscou ainda se acha forte. Sabe, uma competição direta ali por baixo dos panos da parceria. e a Rússia, como reage a isso? Fala-se numa call de Operação 4. Isso, segundo os documentos, seria para identificar e neutralizar esses espiões chineses. Mas, ao mesmo tempo, o Kremlin não pode sair acusando Pequim publicamente, né? Para não estragar a imagem da parceria que eles tanto precisam. Exato. É um equilíbrio muito delicado. Quase um beco sem saída estratégico para eles. Complicado. E isso levanta uma questão importante sobre a simetria dessa relação, que está crescendo, e os medos russos a longo prazo. Outro ponto que o FSB estaria monitorando de perto. Qual? A possibilidade de futuras reivindicações da China sobre territórios lá no extremo oriente russo, tipo Vladivostok. Ah, isso é sério? Sim. Eles estariam de olho em acadêmicos na China que andam reinterpretando a história, ligando essas áreas ao passado imperial chinês. Tem uma ironia aí, né? Total. Considerando que a Rússia usa justamente esse tipo de argumento histórico para justificar o que fez na Crimeia, na Ucrânia. Pois é. E agora teme o mesmo tipo de coisa vindo do seu parceiro estratégico. Então, o que tudo isso significa? Quer dizer, qual o cenário que esses documentos pintam pra gente? Parece um paradoxo enorme. A Rússia depende cada vez mais da China, né? Economicamente e estrategicamente, ainda mais com as sanções do Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, a própria inteligência russa, o FSB, segundo esses relatos, vê Pequim com uma desconfiança gigantesca. Exatamente. Temendo as ambições, a espionagem. A aposta do Putin nessa aliança é altíssima, mas parece que a confiança ali é mínima. É isso. O que esses documentos sugerem, na verdade, é uma aliança de pura conveniência geopolítica. Não tem confiança real, não tem valores em comum ali na base. É interesse puro. Interesse puro, que às vezes bate, às vezes não. Mas marcada por uma desconfiança mútua profunda
E, bom, espionagem ativa nos bastidores. A própria inteligência russa estaria mostrando como essa relação é precária, sabe? Uma dinâmica de poder onde a Rússia parece estar virando o parceiro menor, com medo do que a China pode querer no futuro. Fica então uma pergunta no ar, né, baseada nessas fontes, considerando essa tensão toda que o FSB estaria vendo e essa dinâmica de poder que está pendendo para a China. Que tipo de coisa, sei lá, um evento interno na Rússia ou na China mesmo, ou uma pressão de fora, que tipo de coisa poderia eventualmente fazer essa fachada de parceria estratégica ruir de vez?